Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um call aqui da Gard. Vamos começar aqui com a parte econômica. É, Enfim, a gente tem tido aí um cenário desafiador lá fora, né? A gente já vem há algum tempo tentando mapear aí o final do ciclo, né, no mundo desenvolvido, principalmente nos Estados Unidos, e a gente tem, enfim, visto uma dificuldade até dos próprios bancos centrais, né, em terem confiança aí do final do ciclo, né? Então a gente vê até alguns bancos centrais tendo que reiniciar, né, parar e depois ter que reiniciar o ciclo de alta. A Inglaterra também teve que, enfim, reacelerar, e já no Fed a gente viu, a despeito, né, de em maio a gente imaginar que o Fed gostaria ali já de terminar seu ciclo. No final, os dados desde maio vêm muito fortes, né? E até nesse gráfico da esquerda a gente mostra o índice de surpresa nos Estados Unidos, o quanto ele tem sido resiliente, né? O que contrasta bastante com o resto do mundo. A gente até falou um pouco sobre o excepcionalismo americano no último call, e isso segue, né? Então a gente continua vendo aí dados muito fortes. Hoje saíram dados fortes de housing, do setor de serviços, né, SM de serviços. A gente viu a parte de mercado de trabalho. Enfim, de maneira geral, a gente tem visto os dados muito consistentes ainda, e acho que do lado do Fed, nessa estratégia nova de você pausar uma e subir na outra, né, que é o que ele deve fazer, isso daí é bom porque, de certa maneira, compra um pouco de tempo para o Fed entender o que está acontecendo na atividade econômica. Mas acho que o fato, assim, inegável é que a atividade está muito mais forte que qualquer um esperaria, dado tudo que foi feito do lado monetário, principalmente. E aí chama atenção até esse gráfico da direita, né, que é o gráfico, assim, um setor que é super elástico à taxa de juros, né, que é o setor de housing, que voltou a acelerar na ponta. Então, assim, acho que a gente tem que ficar monitorando. O nosso call é que você vai ter mais uma alta de 25 na próxima, e aí para por aí, basicamente porque a outra alta, né, subsequente, né, seria só em novembro. E aí a gente acredita que até novembro os dados estarão corroborando mais esse Fed mantendo taxa de juros aí perto de 5,5 por um tempo prolongado. E por que a gente, enfim, compra esse cenário de que você vai parar na próxima alta e não continuar subindo, dado que os dados de atividade são tão fortes? Bom, basicamente porque quando a gente olha o que a gente espera para a inflação, né, nos Estados Unidos nesse segundo semestre, né, já começando agora a partir desse trimestre corrente, né, esse terceiro trimestre, a gente está vendo aí razões para a gente ver uma inflação melhor, a despeito da atividade estar mais forte. Então, é meio que um cenário que a princípio parecia um cenário meio Goldilocks, né? Que a atividade está bem e a inflação vai cair, né? Isso daí faz com que você tenha um cenário de soft landing. Do lado da inflação, a gente vê uma melhora aí, principalmente a parte das métricas de aluguéis, né? Que é o que a gente mostra nesse gráfico da esquerda, mas também tem, enfim, carros usados, que pesa bastante, tem puxado, tem pressionado as últimas divulgações, né? Então, assim, a gente está vendo uma dinâmica de curto prazo melhor para o Fed. Isso daí deveria, enfim, permitir que você controlasse o nível de contração monetária, mais o tempo que você vai manter a taxa de juros nesse patamar aí de 5,40, mais do que, de fato, realizar novas altas que estariam mais ali para novembro desse ano, né? Então, é um pouco o cenário que a gente tem tido, mas, obviamente, que assim, os mercados que, no primeiro momento, levaram muito bem né, a atividade está boa, você tem o soft landing enfim, você tira o risco de recessão, né? O que a gente viu mais recentemente hoje, principalmente, né, uma piora aí dos mercados, assim, numa reação que era mais ou menos o que a gente via antes, né? A taxa de juros abre e as bolsas caem, o dólar fortalece, né? Até então tinha sido um mês atípico ali, né? Maio e uma boa parte de junho, né? Então acho que é uma coisa para a gente monitorar, tá? Lá fora, enfim, seguindo, acho que Europa, a gente segue com o cenário do ECB terminando em 3,75, né? A gente tem visto um discurso também hawkish por parte do ECB. A Lagarde teve um discurso relativamente duro recentemente, mas o que a gente está vendo lá é que a atividade, né, está sentindo. A gente olha nos PMIs aí, todos na margem caindo bastante, principalmente a parte de manufaturados está vindo para baixo, né? A parte de serviços, que aí é muito ligada à reabertura, ainda acima de 50, mas também na margem perdendo um pouco de tração, né? Lembrando que aqui você tem uma reabertura não só europeia, mas também a parte de turismo, né, e etc., né? China voltando a viajar, mas de qualquer maneira também perde aí tração na margem. E do lado da inflação,
né, que apesar de a gente ter visto um alívio na parte de bens, a parte de serviços também ainda segue pressionada. No entanto, a gente, enfim, quando começa a olhar, né, os indicadores antecedentes para a inflação, a gente está vendo uma melhora também, principalmente na parte do PPI, né, já está rodando em campo negativo. Então, assim, o que eu olho, o mundo desenvolvido como um todo, apesar dessa dificuldade de a gente ver onde, assim, esse fine-tuning de final de ciclo, me parece muito que a gente está caminhando para uma coisa que a gente viu, por exemplo, no Brasil, né? Que a atividade veio surpreendendo para cima, a inflação ficou muito pressionada, mas depois ela começou a arrefecer bem, e eu não vejo por que isso não acontecer no resto do mundo, né? Então, acho que a gente, assim, o mundo emergente, de maneira geral, saiu na frente, né? Tanto porque a inflação bateu lá, né? Subiu mais forte antes, mas depois os bancos centrais reagiram, né? Os bancos centrais desenvolvidos, eu acho que vacilaram mais para começar o ciclo de aperto, no entanto, agora já fizeram bastante, e aí eu acho que, enfim, o que a gente está vendo na inflação no mundo emergente, em alguns meses a gente deve começar a ver, meses ou trimestres, né? Deve começar a ver no mundo desenvolvido. E aí é interessante que é justamente essa divergência que a gente está vendo, né, a partir desse segundo semestre. E aí esse gráfico da esquerda é bem emblemático nisso, né? A gente traz, né, em dois eixos, né, para conseguir comparar as duas taxas de juros, né? Obviamente o Latam tem um nível de juros que está no eixo da esquerda muito mais alto, né? Mas a gente vê a dinâmica aí enfim, nos últimos semanas, né, nos últimos meses, uma precificação de quedas, né, mais pronunciadas aí nessa linha azul, enquanto em desenvolvidos, né, a gente continua ainda numa toada de alta de juros, né? Então, é interessante notar isso daí, porque eu acho que vai ser bem relevante para performance dos ativos daqui para frente, é que, principalmente quando a gente olha para a moeda, né, esse gráfico da direita mostra bastante a correlação que a gente tem, né, do carrego, né, do carry, do juro alto, né, nos países vis-à-vis a performance da sua moeda, né? E o que a gente está vendo é que ao longo do tempo o diferencial de juros, né, que pendia muito para moedas emergentes, né, vai começar a cair em relação a desenvolvidos, basicamente porque o emergente vai começar a cortar e desenvolvidos ainda vai manter a taxa de juros alta por um tempo prolongado, e alguns ainda vão ter que fazer ajustes adicionais, como é os Estados Unidos, por exemplo. Tá? Então a gente começa a olhar com mais carinho essa divergência, né, acho que de dinâmica ainda da taxa de juros e o impacto sobre o resto das variáveis. Isso vai impactar também o Brasil, que é algo que a gente já vem falando há algum tempo, né, como que essa precificação de corte de juros pelo Banco Central, né, pelo mercado, em relação ao que o Banco Central deve fazer, pode impactar aí a moeda à frente. Tá? Então, aqui eu já pego esse gancho para vir para o Brasil, e assim, eu passei uma boa parte desse ano muito cético, né, com a capacidade do Banco Central em cortar os juros esse ano. No entanto, a gente viu já na última, enfim, no nosso último call, a gente já estava mostrando aí a velocidade da desinflação, né, que estava vindo muito, muito rápido, mas agora eu acho que existe, de fato, meio que um alinhamento completo dos astros para um corte mais cedo e até mais agressivo do Banco Central. E por que eu falo isso? Basicamente porque o Banco Central tinha duas grandes preocupações, né? A primeira era a grande desancoragem das expectativas, né? Isso daí está bem expresso nesse gráfico da esquerda, né? Então, o Focus longo em praticamente menos de 6 meses, né, saiu de 3% para 4%, o que incomoda qualquer banco central, né, o que indica, enfim, uma perda de credibilidade. E a outra coisa era também um pouco do que estava acontecendo com a inflação subjacente, né? Então, assim, a gente tirava os núcleos, rodando a 6, 7, mas essas duas coisas começaram a melhorar bastante, né? Começando com a parte da reancoragem, né? Acho que o governo fez um gol de placa, né, o ministro Haddad, com uma manutenção da meta em 3%, né, pelo CMN na semana passada. Eu acho que ele mostrou, até porque no próprio dia, o Lula tinha falado mal da meta tão baixa, etc. E tal, acho que mostrou o ministro Haddad, enfim, com uma certa força, né, em relação ao próprio presidente, e também a ser uma pessoa muito razoável e não cair nessa grande falácia que até a gente ouvia, né, dentro do mercado, de que não, é bom você subir a meta para cair o juro, né? É um negócio que nunca funcionou na história, né? Nunca acabou bem essa história. Então, dito isso, mas assim, acho que vale a pena contar um pouco da historinha, né? Qual foi a desancoragem, né? E acho que teve
momentos bem separados aí da desancoragem. A primeira foi, né, no final do ano, quando o Lula veio com aquele discurso super fiscalmente responsável, né, que, olha, não tem mais gasto, tudo é investimento, e como você não tinha um arcabouço, você não fazia ideia, né, você podia falar, bom, então vai virar o governo Dilma, que não tem regra nenhuma, né, então, assim, acho que a gente, rapidamente, o mercado incorporou aí uma piora, né, do risco fiscal, tanto que a gente saiu, mesmo antes de se falar de meta, a gente saiu de 3 para 3,5, né, as expectativas, todo mundo já colocando que ia ser um governo responsável, com crescimento de gastos responsável, etc. A segunda fase foi no começo desse ano, quando o Lula começou a dar entrevistas falando, olha, a meta de 3%, caiu o juro, a meta de 3% é muito baixa, então é melhor mudar a meta. Que aí você tem esse segundo gap aqui, né, que foi mais 50 pontos, que aí eu acho que na conta do Lula de, assim, essa perspectiva de mudança de meta. E o que aconteceu conforme esse papo de mudar a meta veio, né, esfriando e ficou mais claro que a meta ia ser mantida, até porque o Haddad já estava dando declarações de que, né, queria ir mais para a experiência internacional, etc. e tal, a gente viu em 3 semanas uma queda forte aqui, né, desse prêmio de 50 pontos de mudança de meta. Tá? Então, mesmo antes da mudança em si, né, do CMN, a gente já viu caindo aqui 20 pontos, e aí quando sai a decisão do CMN, já nessa semana, o foco dessa semana praticamente cravou todas as expectativas mais longas em 3,50. Então, acho que isso aí já, né, se o Banco Central estava preocupado com 100 pontos acima da meta, né, nas expectativas, agora ele está metade do que estava preocupado. No entanto, é interessante assim, será que esse prêmio fiscal de 50 pontos acima da meta vai permanecer? Por mais que assim, eu seja crítico do arcabouço fiscal e acho que ele não vai conseguir convergir a inflação, a dívida, né, ao longo do tempo. No entanto, uma coisa que assim, a gente tem que reconhecer é que esse discurso do Lula de novembro, né, de final do ano passado, que suscitou essa piora aqui, por exemplo, do juro real de 10 anos, que saiu de 5,75 para 6,5, né, em grande medida com o ativo, né, incorporando esse risco fiscal, depois do arcabouço, a percepção de risco do mercado diminuiu bastante, tanto que a gente, né, voltou aí para a taxa de juros real mais longa de 5,20. Né? Então, assim, me questiono que se também até o próximo Copom a gente não vai continuar vendo melhoras aqui, né? E esse processo de reancoragem, dado que essa percepção de risco que levou o Focus a piorar 50 pontos lá atrás, hoje é menor, né, do que foi lá atrás. Então, enfim, a gente tem uma perspectiva até de melhora adicional aí de 10, 20 pontos no Focus longo. Tá? Então, acho que essa é a primeira coisa que vai ajudar o Banco Central. A segunda é o processo de desinflação, né? Ele começou com, enfim, a parte de administrados, com os cortes de impostos do Bolsonaro, depois entrou na parte de alimentação e continua super forte, né? Essa desinflação. A gente deve ter um número perto de 1% de alimentos esse ano, né? De inflação de alimentos. Aí veio a parte de industriais, com a normalização das cadeias, industriais, não só no mundo como aqui no Brasil, e agora a gente começou a ver uma desinflação de serviços. Tá? Quando a gente olha como vão ser as nossas projeções de curtíssimo prazo para serviços e núcleos, né? Como eu falei, eles estavam rodando aqui entre 6% e 7%, e agora o que a gente está vendo, e eu marco aqui, propositalmente não é o último dado, tá? É para o dado que a gente vai ver antes do próximo Copom de agosto, né? Você vai ver uma grande desinflação, principalmente na média dos núcleos, né? E aqui tem uma questão de automóveis, né, que o programa do governo vai fazer puxar os núcleos para baixo, mas seja como for, os núcleos vão cair para a direção da meta e a parte de serviços subjacentes também vão recuar, tá? Para ser bem justo, né, o último número, os núcleos já vieram melhores, mas serviço veio um pouco pior. Mas quando a gente olha a composição de serviço, muito baseado em aluguel, em condomínio, coisas que a gente não, assim, não é um mercado que está aquecido, me parece muito mais fluido do que de fato uma tendência de pior. Excluindo esses números, a gente já está vendo uma melhora também. Tá? Então, assim, a gente acha que no curtíssimo prazo, você vai ter uma boa dinâmica dos dados que vão sair, seja do Focus, né, melhorando, seja da parte de serviços e núcleos vindo mais baixos, e assim, a inflação cheia também super tranquila, né, com o IPCA negativo, a parte de alimentação segue, enfim, um cenário super positivo para o Brasil. Então, de maneira geral, assim, a gente fica mais confiante aí no Banco Central cortando juros na próxima reunião de agosto, e eu acho que muito possivelmente a
despeito deles terem sinalizado a parcimônia, né, que significaria 25, acho muito possivelmente até começar com 50, dado que quando eu plugo o discurso do Banco Central, mas as minhas projeções que são mais otimistas, e nessa perspectiva de reancoragem adicional, né, no Focus, enfim, a gente vê chance de você começar até mais forte aí. Então, aqui eu coloco, por exemplo, como que está nosso cenário base, tá? Que é essa linha azul de baixo aqui, em relação à curva atual. A curva piorou um pouco, né, nos últimos 2 dias, tá? Mas de maneira geral tá parecido, e o Focus como tá, né? Então, assim, a história, a Selic final não muda tanto, né? 8%, 9%, desculpa. O que muda é mais, enfim, o passo que a gente possa ver esse processo de corte de juros. E eu acho que, assim, apesar de ter 3, né, diretores que são mais hawkish lá, eu acho que o provável é que a gente veja um dissenso mais com a ala, que é majoritária e está mais dove, né, ganha aí, porque os dados vão vir para o lado deles, e aí a gente, obviamente, teve mudança, né, tem o Galípolo que entrou no comitê, etc e tal, então a gente vê aí um corte de 50 já na próxima, termina o ano em 11,25 e o ano que vem em 9%, tá? Com essa, enfim, esse processo de flexibilização monetária que veio, né, de uma maneira mais forte, mais intensa, né, e antecipada, junto com também aquela melhora da percepção do risco fiscal pelo mercado, né, que, enfim, melhorou bastante aí os prazos mais longos, a inflação implícita, etc. Tudo isso aí tem gerado uma melhora grande das condições financeiras no Brasil, né? Então, a gente, aqui nesse gráfico, a gente reproduz o índice de condição financeira do Banco Central, e basicamente o que está mostrando é que, muito puxado pelos juros do Brasil, né, mas também pelos juros externos, a gente vê aí uma melhora desculpa, juros externos não, juros Brasil e prêmio de risco, a gente vê uma melhora das condições financeiras aqui no Brasil. Outra coisa que ajuda também é a queda do petróleo, né? E aí, isso daí eu acho que ajuda você criar esse bom momento para a economia brasileira, que também somado, né, a um desempenho agrícola que foi né, está sendo super positivo, recorde de safra, recorde de exportações, a gente, né, comentou um pouco sobre o PIB do primeiro trimestre, que foi muito agro, né? Então, assim, acho que tem um momento grande aí para você manter, acho que a economia aqui girando de uma maneira positiva, tá? Dito isso, né, acho que tem, a despeito desse meio que um oba-oba, ou um momento vai positivo aí no curto prazo, a gente continua críticos e um pouco céticos com o lado fiscal, né? Então, assim, veio desde o começo do ano falando um pouco do arcabouço, acho que o arcabouço foi bom, sim, para você eliminar riscos de cauda. No entanto, a gente, como eu falei, acha muito difícil você conseguir, enfim, estabilizar a dívida, e lembrando que esse arcabouço ele é muito dependente de aumento de receitas, né? E aí que também a gente é bem mais cético com a capacidade do governo em gerar receita, com o que já foi anunciado até agora, né? Então, sim, se pensar, nada saiu, né? A questão do CARF não andou, a questão dos jogos, né, das bets também não andaram, a questão da, né, taxação sobre fundos também não andou, a própria decisão lá do STJ, né, da questão do ICMS, que foi super festejada pelo governo, eles falaram em números bilionários. Quando a gente vai ver no detalhe, a gente acha que vai gerar pouca arrecadação no curto prazo, basicamente porque as empresas continuam tendo, né, o total incentivo de não pagarem ou de parcelarem isso daí em 5 anos, tá? Então, assim, apesar de ver muitos números, né, bilionários, a gente acha difícil que isso daí entre, né? Obviamente que sempre existem possíveis refis ou antecipação de receita de petróleo que podem ser grandes descartados. No entanto, assim, os números bilionários que foram anunciados até agora, de 100, 150 bi, a gente acha que é muito menos que isso, 10, 20% disso, tá? Então, com isso, a gente não vê melhorando aí o primário, a gente continua com um déficit grande para esse ano de 1,1%. E outra coisa que joga bem contra, né? Eu vejo pouca gente falando, mas o Brasil, como um grande produtor de petróleo, e petróleo ser uma commodity, né, que gera bastante tributação, essa queda do preço de petróleo deve impactar
né, a capacidade de você arrecadar. E aí eu mostrei já esse gráfico da esquerda, se não me engano, no nosso último call, que é justamente a variação do preço do Brent contra a variação da receita corrente líquida, né, que vê que você tem uma relação que ficou muito mais forte nos últimos anos, né, que mostra a importância do setor de petróleo aqui no Brasil, mas eu até trago, enfim, esse gráfico da direita, que é a receita sobre PIB, de duas coisas diretas do petróleo, né? A exploração de recursos naturais, né, e os dividendos da Petrobras, né? Então, notem-se que do final de 2020 para o final de 2022, né, você teve um acréscimo que saiu de 0,7 para 1,9, né? Ou seja, 1,2 do PIB de aumento de receita vindo diretamente dessa alta dos preços de petróleo e do aumento de produção. Além disso, a gente tem que colocar na conta, né, que a Petrobras também arrecada, né, a CSLL, imposto de renda sobre pessoa jurídica, assim como outras empresas de petróleo, Vale, enfim, empresas de celulose, né, que tem núcleo, que tem uma correlação com o preço de petróleo. Tudo para dizer que quando a gente olha o preço de petróleo, não, o preço de commodities, tudo para dizer que quando a gente olha a queda no preço de commodities, a queda principalmente no preço de petróleo, a gente vê aí uma dificuldade, né, pelo menos uma perda de receita para frente, né? Então, vi a gente falando, olha, a receita sobre o PIB do Brasil mudou de patamar porque você teve um ganho de termos de troca, né, para commodities que a gente produz, principalmente petróleo, que arrecada bastante. E isso daí, com o petróleo, né, em 75, já não é tão verdade. Então, você deve ter um vento contrário, né, para dificultar um pouco a missão aí da Fazenda em arrecadar, tá? E, obviamente, outra coisa que a gente tem que colocar, né, que vai um pouco em linha com o que eu falei, né, da discrepância que a gente tem visto de o que está acontecendo na taxa de juros em IEM, né, principalmente o Latam contra desenvolvido, é que, assim, nosso diferencial de juros, né, e aqui eu estou usando o swap de um ano brasileiro contra, né, a Treasury de um ano, esse negócio chegou a bater em 12%, né, um diferencial gigantesco ali, onde a gente estabilizou a moeda, etc. E agora já está em 5,45, né? Obviamente que 5,45 ainda é um diferencial grande, no entanto, ao longo do tempo, a gente deve, esse diferencial menor deve ser uma proteção menor também para o Brasil. Então, o que eu quero dizer o que a gente olha você tem um bom momento na economia brasileira no curto prazo, né, vindo por queda de juros, enfim, então você está rodando a roda num ciclo virtuoso, no entanto, a conta gosto, a gente acha que a gente vai ir decepcionando a parte de receitas, então os resultados também fiscais vão sendo piores, em algum momento isso daí vai culminar com uma mudança, né, das metas fiscais, né, ao mesmo tempo que o grande atrativo do Brasil, que é o carry, etc. e tal, também vai estar mais baixo, né? Então, isso é algo também para temperar um pouco do otimismo aí à frente, dado que você vai ter um pouco dessa mudança, e aí provavelmente também você pode ter, enfim, impactos na moeda e em outros mercados aí, né? Então, lembrando que o juros ele impacta negativamente aí o preço da nossa moeda. Bom, mas assim, só para não falar o lado dos riscos, né, uma coisa que também acho que é um buffer muito forte, os dados continuam vindo super favoráveis, que, né, apesar de a gente estar perdendo carry, a gente continua com um setor externo super robusto, né? Então isso é visto até, enfim, nessa balança comercial, que na margem está rodando em 80 bi, né? E deve ser o número que a gente deve ver aí para o ano fechado, né, um pouco acima de 80 bi, e deve fazer um conta corrente um déficit de conta corrente de apenas 1,5, que é, assim, em termos, né, comparação com outros emergentes, é um número super razoável, né, e até bom, assim, em termos relativos, né? Então, a parte do setor externo continua sendo um grande buffer, mas eu acho que a gente tem que continuar prestando atenção na dinâmica fiscal ao longo do tempo, porque a gente deve ver aí algumas decepções, tá? Bom, mas do meu lado, eu paro por aqui e passo para o Calabrese seguir com o nosso call, tá? Obrigado a todos. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Vou começar fazendo a recapitulação do mês passado, já foi um mês melhor, mês em que assim, se destacaram principalmente dois mercados, a parte de renda fixa e a parte de ações, né? Renda fixa, a gente já vem há algum tempo com essa posição aplicada, seguindo um pouco aí essa visão de que as coisas deveriam caminhar, seja do lado da inflação,
seja do lado das preocupações com mudança de meta e etc. Ou seja, está se fazendo importante a gente assim tentar separar o ruído, principalmente o ruído que vem da presidência e de parte do partido do governo, e o que a equipe econômica, a direção que a equipe econômica tem tentado seguir, né? Então, acho que isso funcionou bem. Foi um mês em que as taxas performaram, caíram aí em torno de 60, 70, 80 pontos ao longo da curva, e se refletiu aí no bom da estratégia. A gente continua com a posição, obviamente. A gente aqui fica se questionando quanto ainda poderia ter de espaço, né, para as taxas performarem, até porque aquele que é vamos dizer, a nossa expectativa que o X projetou é uma expectativa bem agressiva, né? Começar os cortes com 50 pontos, depois acelerações para 75, então realmente as coisas precisam caminhar bem no fronte da desinflação para que aquela trajetória possa ser seguida pelo Banco Central. Então, por enquanto, estamos nos questionando, porém, assim, não temos uma resposta assim, do tipo, já seria o momento de fazer uma redução da posição. Então, a posição segue, a posição aí que meio que concentrada na parte média da curva. A gente tinha, na parte longa, uma estrutura de desinclinação, até para proteger um pouco o aplicado na parte média, mas essa estrutura também foi desfeita ao longo do tempo, sobrou um pouquinho aplicado na parte longa, o grosso está na parte média. Quer dizer, seguimos, mas já assim, com uma certa preocupação em relação ao qual seria o espaço. Obviamente, o ciclo nem começou ainda, então acho que seria prematuro uma decisão mais radical de cortar as posições vão ser mantidas enquanto a gente faz essa reavaliação sempre constante. Obviamente, hoje a gente, quer dizer, vê que o mercado está majoritariamente com a posição aplicada, o que deixa o mercado um pouco mais sensível, né? Se tem, por alguma razão, um movimento de redução de risco, o mercado de juros hoje responde por uma alocação razoável aí do risco que o mercado tem. Segunda linha que contribuiu positivamente no mês, que foi Bolsa, na verdade, essa contribuição veio toda lá de fora. A gente, algumas estratégias com opções, seja de posicionamento direcional, né, na compra do S&P, mas também várias arbitragens entre índices, volatilidade de índices principalmente, que funcionaram bem ao longo do mês, as oportunidades aí que apareceram. A nossa Double No Touch, quer dizer, a gente ainda está viva, né? Agora a bolsa se aproxima um pouco mais do nosso range de cima, mas assim, o resultado que essa estratégia tinha dado, a gente reduziu esse resultado também com uma estrutura altíssima de opções, o que até assim, no final gerou parte desse resultado também que a gente acumulou no mês. Mas, enfim, para dizer que foi tudo oportunidades no mercado externo, tá? No mercado local, a gente, no final, acho que o movimento foi muito rápido, a gente acabou ficando fora desse movimento, continuamos fora, né? Acho que uma parte dessa alta foi, inclusive, fruto de fechamento de posições vendidas, né? Acho que parte do mercado estava aí mantendo posições vendidas na bolsa local e que ao longo do mês essas posições foram sendo zeradas. Acho que o mercado está assim, muito grande hoje na compra, né? Uma parte grande foi realmente movimento de zeragem de short, né? E daqui para frente, eu acho que assim, a gente tem aí
um cabo de guerra. Eu acho que há uma expectativa grande de que parte das empresas, principalmente as empresas voltadas ao mercado interno e que estão sendo mais penalizadas pelo custo do dinheiro, né? O custo financeiro tem impactado muito no resultado das empresas voltadas ao mercado local, e que deveriam ter um bom alívio se realmente se iniciar aí uma trajetória, uma fase de flexibilização monetária, com consequente revisão de lucros para o ano que vem, etc. Porém, existem alguns fatores que jogam contra. Um deles é o fato de, assim, à medida que a Bolsa foi para os 120 mil, aumentaram muito o número de negócios de follow-ons, de block trades, e não só os que já aconteceram, mas assim, tem alguns já anunciados, e a gente tem uma lista aqui que a gente acha que de deals que vão ser anunciados e que, somando o que já foi, o que tem e o que deverá ser anunciado, a gente está contabilizando aqui em torno de 40 bilhões de ofertas aí que estão vindo para o mercado. Então, no final, isso é uma oferta que acaba gerando venda em outras ações para poder comprar essas ações que estão vindo ao mercado, ou necessariamente precisa vir dinheiro de fora, gringo aumentando a exposição ao país, via essas ações que estão vindo, com algum desconto nessas operações de follow-ons e etc. Acho que a gente ainda não está na fase dos IPOs, mas então acho que isso aí acaba assim segurando um pouco do ponto de vista de fluxo, né? Você aumenta o fluxo de oferta, isso precisa encontrar um fluxo do lado da demanda, e a gente ainda não vê, por exemplo, olhando o fluxo que tem ido para fundos, né? Seja os fundos dedicados a ações, seja os multimercados, seja, o fluxo ainda tem sido de saída, né? Então, eu acho que corre-se o risco de faltar um pouco de dinheiro e a Bolsa acabar voltando um pouco aí não sei, buscar um patamar um pouco mais baixo, enquanto você tem todo esse aumento de oferta dessas empresas aí que estão vindo ao mercado. Então, por hora, a gente tomou a decisão de esperar para ver, fora do mercado de bolsa local, e mais indicado ao mercado internacional, né? Agora, falando do que contribuiu negativamente, assim, na parte de moedas, 2/3 desse resultado negativo veio do real, né, da posição comprada em dólar. O dólar teve um mês, principalmente contra o real, um mês muito ruim, né, ajustado o carry foram mais de 6% de movimento, né, de desvalorização do dólar. Então, até por risk management, a gente, ao longo do mês, essa posição foi sendo muito reduzida, de tal forma, assim, a tentar preservar aí um pouco do resultado do fundo no mês. Mas foi um mês em que o dólar praticamente apanhou da maioria das moedas, mas o real aparece aí como um destaque de das moedas que mais se valorizou. Eu acho que daqui para frente, assim, ele já está num novo nível, né? Quer dizer, 4,80 e pouco, não é mais o 5,10, 5,20. O carry, como o X mostrou, já diminuiu bastante, e diminuiu não só porque a nossa taxa vai começar a baixar, né? E já baixou a taxa termo e a taxa futuro, mas porque lá fora as taxas têm subido, né? Então, eu acho que isso pode pôr em xeque a estratégia assim, que mais hoje a estratégia predominante no mundo de FX, não só no Brasil, mas algumas outras moedas, que é o carry, né? Então, você tem aí como principais moedas que foram usadas para carry nesse primeiro semestre, você tem o real, o México, o florim húngaro, e hoje a gente, por exemplo, viu um movimento de que essas moedas foram muito penalizadas. Então, acho que pode estar tendo alguma redução dessas estratégias de carry. Eu acho que isso ainda não é uma... Assim, acho que o mercado ainda não abandonou esse tipo de alocação,
Mas se você tiver um movimento de redução, como eu acho que é um trade que ficou muito grande e muito consensual aí ao longo do semestre, você pode ter essas moedas sendo mais penalizadas, e acho que hoje foi só um pouco uma amostra do que pode acontecer. A gente agora sai com uma posição muito pequena em dólar real, mas acho que a ideia é remontar nossas estruturas aí de opções e ir remontando aos poucos essa parte. Obviamente, com cuidado, a gente, assim, o que se mostrou aí como ponto de vista de balança e assim, o país está gerando muito dólar no fronte comercial, né? Principalmente graças ao setor agro. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer é com relação aos juros lá fora, né? Um mês de alta muito forte, não só nos Estados Unidos, mas Estados Unidos, Europa, a maioria dos países apresentaram aí uma correção forte das suas taxas de juros, muito em função de que o combate à inflação segue, né? Eu acho que a gente começa a ter, em alguns lugares, inclusive Estados Unidos, né? Alguns sinais de que a inflação vai se estabilizar, né? Vai caminhar em direção à meta. A gente viu isso agora, o Ix mostrou o PPI na Europa também, começando já em níveis negativos. Tudo isso acaba virando mais na frente pressão baixista para a inflação do preço ao consumidor, né? Então, acho que a inflação dá mostras de que pode começar a convergir, porém, assim, a atividade, principalmente nos Estados Unidos, tem sido uma resiliência assim, impressionante, né? Quer dizer, acho que a Europa já está dando sinais de arrefecer, a China tem sido aí uma decepção, mas os Estados Unidos segue surpreendendo para cima, né? Eu acho que o fiscal feito na época do Covid, ainda assim, todo aquele efeito daquela poupança ainda está mantendo a demanda aquecida acima do que era esperado. Então, basicamente, como a gente seguia com posições aplicadas, seja nos Estados Unidos, seja na Nova Zelândia, era para ter sido, inclusive, um resultado bem pior do que tivemos. Afinal, quem protegeu bastante esse livro, assim, quase 70% do que se perdeu na parte aplicada, foi neutralizado pela nossa compra de inflação, né? A gente vem carregando ali uma posição comprada de inflação curta nos Estados Unidos, e essa inflação subiu bastante também. Foi uma correção até maior do que o próprio juros, né? E a posição era um tamanho razoável, ele acabou protegendo bastante a carteira e as posições aplicadas. Hoje, o que a gente tem? A gente diminuiu bastante essa inflação, quer dizer, ela voltou para um nível, hoje a inflação de um ano já está perto de 2,60, né? Já é bem diferente dos 2,15, 2,10 que a gente chegou a ver o mês passado. Porém, a gente, como forma de redear o nosso aplicado na curva americana, a gente tem compra da taxa para a segunda reunião, na verdade, para a terceira reunião, né? A segunda que ele deve se puxar juros, não é uma expectativa, mas é um hedge. Se tiver uma segunda alta do Fed lá para novembro, a gente tem uma posição comprada na taxa de novembro, e a mesma coisa na Europa. A terceira reunião a gente também tem uma posição comprada na taxa só dessa terceira reunião, que hoje precifica quase nada, então fica aí como um hedge para o resto da posição, dado que a gente reduziu o posicionamento na compra de inflação, que foi quem protegeu a carteira aí, no mês de junho, né? Depois do resto, assim, um mês que já melhorou o sistemático, né? O sistemático vinha aí com dificuldades, justamente pelo excesso de volatilidade e uma tendência não clara, e agora você teve uma redução na volatilidade de vários dos ativos. Isso ajudou aí ao sistemático começar a performar melhor. Commodities, um pequeno ganho em posição, tinha uma posição de açúcar que é vendida, que acabou gerando algum resultado.
Hoje tem, né, posições pequenas, um pouco de posição vendida no ouro contra posição comprada em cobre, mas sem grandes convicções, então por isso o tamanho pequeno. E finalmente o cupom, que ficou um pouco de lado, assim, foi um mês em que o cupom abriu e a nossa posição ela é tomada, então deveria ter apresentado um resultado melhor, mas como a gente vem assim já de algum tempo fazendo assim toda a nossa curva do pão cambial, a gente travou essa curva na curva americana, ou seja, a gente transformou essa posição hoje numa posição de spread entre a taxa no Brasil versus a taxa externa. Isso ficou um pouco de lado, até fechou um pouquinho esse spread, daí esse resultado levemente negativo, mas para dizer que assim, a posição ela é tomada aqui, continua, aquilo que era tomado em 4 anos já virou mais um tomado para 3 anos e meio, né? Mas hoje totalmente travado, então a gente está esperando aí um momento em que a gente vai destravar ou simplesmente mudar esse direcional. Por hora, assim, é a posição que está mais, do ponto de vista de alocação de risco, bem mais reduzida, porque nós estamos só com esse spread, sem um direcional solto. Tá? Eu acho que, basicamente, o resumo é esse, e agora eu vou abrir para perguntas aí, tanto para o Luiz como para mim, se alguém. Perfeito, obrigada pelas explicações. A gente tem uma pergunta aqui de um participante. Na sua visão, qual é o principal motivo para estar fazendo o núcleo declinar agora, depois de tanta insistência? Bom, é que assim, os núcleos, eles são compostos por diversas coisas, né? Então, geralmente não entra a parte de alimentos e energia, né? Que foram o que começaram a cair antes, né? Administrado, né? Porque começou a cair antes. Agora, né? O núcleo, ele meio que se concentra em a parte de industriais e a parte de serviços. A parte de industriais vem melhorando bastante, né? Então, isso daí puxa os núcleos para baixo. Outra coisa que vai ajudar bastante é a promoção dos carros que foram feitas, né? Então, assim, o IBGE já capturou uma queda nos preços de carros, aí pega não só nos carros novos, mas os carros usados acabam caindo também por tabela. Então, isso ajuda na parte dos núcleos que correspondem aos bens industriais, tá? Isso daí a gente está vendo. Eu acho que tem uma queda também por demanda por bens, né? A gente não tem visto aí, talvez o ciclo de housing tenha ficado para trás, né? Então, pode ter um efeito disso daí, mas eu diria que grande parte é a parte da normalização das cadeias mesmo, tá? E aí outra coisa que estava pegando muito nos núcleos, né? A parte de serviços que também compõem os núcleos, e aí essa daí estava mais forte basicamente pela reabertura, né? Eu acho que como inflação é variação, né? Acho que primeiro você tem a variação vindo da reabertura, você vai pressionando a inflação, mas agora isso daí também começa a dissipar, e aí, como eu falei, né? Os números começaram a melhorar um pouco. Uma coisa que acho que a gente tem que avaliar, né? Quando a gente pensa, não, assim, no curto prazo, acho que os números estão muito, muito bons, né? Mas a gente tem que avaliar mais a médio prazo, o efeito dessa, né, grande derrama de dinheiro do governo sobre a economia, né? Se isso daí não vai dar uma sustentação para a inflação lá na frente, né? Então você não teria aí uma convergência total. Se você pegasse um exemplo de como rodava a inflação de serviços, por exemplo, no governo, tanto no governo Lula quanto no governo Dilma, sempre rodou acima do resto da inflação, basicamente porque o salário mínimo também era reajustado. Então, acho que tem uma questão, por isso que a gente não se anima tanto, a gente é mais animado na velocidade da queda de juros, né, no curto prazo, do que, de fato, numa terminal que seja muito mais baixa do que o mercado esteja prevendo. Tá? Então, enfim, acho que no curto prazo tem boas notícias, mas no médio prazo acho que a gente tem que ficar mais de olho aí. Obrigada pela resposta. Nós não temos mais perguntas hoje. Agradeço a participação de todos vocês e a gente se vê no próximo webinar. Lembrando que esse conteúdo fica disponível no nosso YouTube nos próximos dias. E se vocês puderem, também sigam a Gard nas redes sociais. A gente sempre compartilha conteúdo, passa informações relevantes para vocês por lá. Obrigada.